E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal do Betão e sim, minha voz está bem zoada, retornou às aulas agora enfim, então graças a esse meu esforço de estar fazendo esse vídeo mesmo com a voz zoada, por favor, não esquece de dar like aí no vídeo, se inscrever no canal. Hoje a gente vai continuar a minha série sobre Vargas. Então nesse vídeo aqui eu falei sobre a Revolução de 30. Hoje eu vou começar falando da Era de Vargas. Eu vou fazer dois vídeos sobre a Era de Vargas. Esse primeiro eu vou falar sobre governo provisório e governo constitucional. Bora lá! Bom, a gente pode dividir a Era Vargas em três momentos, tá? O governo provisório, que vai de 30 a 34, o governo constitucional, que vai de 34 a 37, e o Estado Novo, que vai de 37 a 45. Mas hoje, como eu falei, a gente vai falar só desses dois primeiros momentos. Em novembro de 30, o Vargas recebe o poder da junta militar e aí a gente inicia o governo provisório. O objetivo oficial era promover uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição, porque a Constituição de 1891 havia sido anulada com a Revolução, porque ela era uma Constituição antiga que dava muito poder às oligarquias e piriri e pororó. Mas o objetivo secreto era diminuir o poder das oligarquias o máximo que eles conseguissem, porque eles sabiam que caso eles fizessem a eleição ali, logo em seguida a Revolução, as oligarquias ainda teriam muito poder e retornariam, novamente ao governo. Aliás, eu ainda não expliquei o que é oligarquia, eu acho. Oligarquia é quando um pequeno grupo é dono do poder. Esse pequeno grupo pode ser um grupo familiar, um partido político ou uma classe social. No caso do Brasil, a República Oligarca era uma classe social, os mais ricos, que dominavam a política nacional. Bom, para enfraquecer esses caras, Getúlio Vargas promove uma centralização do poder. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele dissolve as assembleias, tanto a Assembleia Nacional como as assembleias estaduais e municipais, coloca um interventor indicado por ele em cada estado. Então retira o presidente do estado, que havia sido eleito naquela eleição de 30, e coloca alguém que é da confiança dele. Obviamente que tirar um presidente de estado eleito do poder e colocar um cara indicado por ele, já avisei que vai dar merda isso, porque as oligarquias não aceitavam muito bem essa galera ali vindo de fora. E além disso, o Vargas estava governando do jeito que ele queria, cara. Não havia um congresso para tentar fazer frente a ele e não havia uma constituição para limitar os poderes dele. Então ele estava governando por decreto, fazendo o que ele quisesse, e isso vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda principalmente porque os maiores insatisfeitos com isso tudo foram os paulistas, cara. Primeiro que os paulistas foram os maiores derrotados da Revolução de 30. Lembra? Era um presidente paulista que estava no poder e o presidente eleito que assumia era paulista. E a Revolução de 30 vai lá e dá um tapa nos dois e coloca um gaúcho no poder. Além disso, Getúlio Vargas ainda coloca como interventor lá em São Paulo um pernambucano, cara, o João Alberto. Eu nem vou falar muito sobre isso. Eu vou pegar uma citação do João Cabanas, que era também um tenentista, sobre o João Alberto. Se liga só. Revelou-se uma extraordinária de uma admirável incompetência, criando em um só ano de governo um dos mais trágicos confucionismos de que há memória na vida política do Brasil, dando também origem a uma grave crise econômica e a mais profunda impopularidade contra a Revolução de Outubro, e ter provocado no povo paulista um estado de alma equívoco e perigoso. A gente pode quase dizer que o João Alberto é o principal motivo para a Revolução de 32, porque ele foi tão mal como interventor que não desagradou apenas a elite paulista, desagradou os paulistas como um todo. Mas calma que o GG ainda está tentando impedir isso aí de acontecer. E aí, em 32 também, ele lança um novo código eleitoral. Ele estabelece que haverá justiça eleitoral, então haverá um órgão do Estado que vai controlar e verificar se está tudo rolando bem nas eleições. Coisa que a gente sabe que não rolava antes. Estabelece o voto secreto e estabelece o voto feminino e também permite que as mulheres possam se candidatar. Então, para a época, isso é bem moderno, mas isso também desagrada as oligarquias, porque aí elas passam a ter menos controle sobre as eleições. Bom, ainda tentando evitar uma merda, o Getúlio Vargas estabelece que haverá eleição para a Assembleia Constituinte em 33. Só que isso não adianta mais, cara, porque os paulistas começam a fazer vários protestos ali no começo de 32 contra o governo de Getúlio Vargas e, reprimindo desses protestos, as forças federais matam 4 jovens paulistas, o famoso MMDC. E isso causa uma grande comoção no estado de São Paulo,
que resolve então ir às armas de fato para tentar uma revolução constitucionalista, no dia 9 de julho. Então começa a revolução, que eu não vou falar muito, que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas é uma puta guerra civil. Estou colocando aqui os números de quantidade de soldados e baixas, então foi uma guerra civil muito grande, durou 2 meses, ao final dos quais os paulistas acabaram se rendendo. O Getúlio Vargas demonstra que ele era um bichão mesmo político, cara, porque ao mesmo tempo que ele combateu a Revolução Constitucionalista, quando os paulistas se renderam, ele vai lá e afaga os paulistas, colocando o Armando Salles, que é um membro da oligarquia, como o interventor, e também ajudando os paulistas ali na questão do café, além de que garantir que vai ter eleição para Constituinte no ano seguinte. A Constituinte é estabelecida em 33, em 34 há uma nova Constituição. Essa Constituição ela é baseada na Constituição da República de Weimar, que é alemã ali da década de 20, e na Constituição mexicana, né, de anos anteriores, que já tinha muitas proteções aos trabalhadores nessas duas constituições, que vão servir de base para a legislação trabalhista que o GG vai fazer mais para frente. Com a Constituição, há uma eleição indireta, que o Getúlio obviamente vence, e a gente começa o segundo momento, que é o governo constitucional. O governo constitucional vai de 34 a 37, e havia uma expectativa de que a parada ia se acalmar, ia apaziguar. Lê do engano, porque os políticos e a população começam a se radicalizar nesse momento, principalmente pelo que estava acontecendo fora do Brasil, né? No mundo havia naquele momento a ascensão dos regimes nazifascistas, a ascensão da União Soviética como potência mundial, os Estados Unidos estavam se recuperando da Grande Depressão com o New Deal de Roosevelt, e as democracias liberais estavam indo para o saco. Então havia uma efervescência política muito grande, e a gente vai ter 2 grupos que vão demonstrar bem como isso rolou, que é a Ação Integralista e a Aliança Nacional Libertadora. Primeiro, a Ação Integralista. A Ação Integralista é um movimento brasileiro de caráter fascista, que tinha com Mussolini, né, o seu modelo de sociedade, e tinha Plínio Salgado como seu líder. Se vestiam de verde, faziam o Anauê, né, que era a saudação dos caras. Em resumo, os integralistas eram um bando de arrombado que passava pano para fascista e ainda admirava os caras. Do outro lado, a gente vai ter a Aliança Nacional Libertadora, que era ligada ao Partido Comunista. Até havia pessoas que não eram do Partido Comunista, mas a ANL era controlada pelo Partido Comunista e tinha o Luiz Carlos Prestes como o seu líder. E ela tinha como suas políticas ali tentar a reforma agrária, políticas para valorização dos operários. Mas antes da ANL ser formada, ocorreu um confronto entre os integralistas e grupos antifascistas, que é um episódio que foi conhecido como a Revoada das Galinhas Verdes. Eu vou falar sobre esse episódio num vídeo separado, mas resumidamente no dia 7 de outubro de 34, para comemorar os 2 anos do lançamento do Manifesto Integralista, os caras resolvem fazer um comício ali na Praça da Sé, em São Paulo. Quando os grupos antifascistas ficam sabendo disso, quer dizer, comunistas e anarquistas, eles resolvem que não vão deixar essa porra rolar. E aí no dia 7 de outubro rola uma baita guerra com direito a tiro, porrada e bomba, e os grupos antifascistas expulsam os integralistas da Praça da Sé, por isso que foi conhecido como Revoada das Galinhas Verdes. E no ano seguinte, a Aliança Nacional Libertadora é fundada, e no mesmo ano, em 35, rola uma baita cagada, a Intentona Comunista, que na verdade é uma tentativa de revolução pelo Partido Comunista, pela ANL, que não dá muito certo. Os levantes ficaram muito localizados em Natal, Recife e Rio de Janeiro, e aí não se espalhou para o resto do país. A principal consequência política da Intentona Comunista foi um recrudescimento maior do governo Vargas. O governo Vargas já era muito centralizador, como a gente já viu. A partir de 35, a partir da tentativa de revolução comunista, aí que ele arregaça mesmo. Ele primeiro começa perseguindo os membros da ANL, então ele prende um monte de gente, tortura, mata, prende inclusive o Luiz Carlos Prestes, que fica incomunicável. E entre 35 e 36, ele estabelece um estado de sítio e começa a perseguir inclusive membros do parlamento que eram oposição a ele. Galera que não é comunista, que está de boa nesse momento histórico atual, fica esperto nisso, que começa perseguindo o comunista e depois vai indo. Bom, mas voltando, a repressão agora foi terrível, e na verdade foi uma preparação para o golpe que ele mandaria depois. Mas ali em 36 e 37, os políticos tradicionais achavam que a perseguição era só contra os comunistas e já estavam se preparando para a eleição de 38, que tinha 3 candidatos: o Armando Salles, aquele cara que o Getúlio colocou como interventor de São Paulo, José Américo, um paraibano que provavelmente seria apoiado pelo Getúlio, e o arrombado do Plínio Salgado.
o Getúlio estava gostando demais do poder. Então se associa cada vez mais com o exército e começa a estimular, né, na população o medo do fantasma do comunismo. As coisas aqui. A primeira coisa, toda ditadura é militar. Tem raríssimas exceções em que não é, mas toda ditadura tem apoio do exército. Então a ditadura de Vargas tinha apoio do exército. A ditadura de Stalin tinha apoio do exército. E aí eu vou falar de milhares de ditaduras, todas tinham apoio do exército. Então, segunda coisa, esse negócio de ficar usando o medo do comunismo para enganar as pessoas e atrair voto, ela é bem velha, né? O Getúlio já fazia isso. Políticos safados que têm tendência autoritária usam o fantasma do comunismo para enganar a população. A tristeza é que, por mais que seja uma coisa velha, as pessoas continuam caindo nisso. Desse momento aí a gente vai ter provavelmente a fake news mais famosa da história. Pois é, mais famosa até que é uma madeira de piroca. Que é o Plano Cohen. Oficialmente o Plano Cohen seria um plano do movimento comunista mundial e que tomaria o poder. O governo descobriu esse plano e aí colocou nos jornais e tal, e debelou o plano e etc. Mas a verdade é que esse plano foi escrito por um integralista, de novo esses arrombados, o Olímpio Mourão, que era membro do exército, e que ele inventou isso, divulgou isso, e o Getúlio Vargas, que controlava naquele momento a imprensa, mandou publicar aquilo como se fosse verdade e usou essas publicações para poder dar um golpe de Estado. Ele deu um golpe nele mesmo, ele é top. A partir de novembro de 37, ele fecha o Congresso, apresenta, né, uma nova Constituição e começa o que a gente vai chamar de Estado Novo. O Estado Novo começa no dia 10 de novembro de 37 e a gente vai falar mais dele no próximo vídeo, beleza? Bom, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. Desculpe a voz mais sexy que o normal, e é isso, um grande abraço.